na década de 1860, um fato até curioso, nós tivemos o transporte de mercadoria e de pessoas pelo Rio Paraíba do Sul. Não Nossa, sei se você sabe, não sabia. o Rio Paraíba era navegável. Sim. A pessoa que começou esse transporte, essa navegação no Rio, era um português, mas residente aqui de Barra Mansa. Dom Pedro é considerado o primeiro fotógrafo do Brasil. É mesmo? É. Não sabia. Tá Ele- vendo? Mais uma coisa. Ele é apaixonado por fotografia, e aí ele contratou 8 fotógrafos que percorriam o Brasil fotografando para ele. E hoje nós estamos em Barra Mansa para falar um pouco de história, da história desse lugar, num lugar assim tão emblemático, né, Mike? Nosso primeiro episódio em Barra Mansa. E é realmente o local que conta a história não somente de Barra Mansa, Sim. mas de boa parte da nossa região, região sul-fluminense. Isso é muito bom. E hoje o nosso convidado tem muita coisa para contar para a gente dessa história aí, né? Isso. Nixon, seja muito bem-vindo aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falar de Barra Mansa, né? E parabéns Muito bom. vocês pelo projeto. Obrigado, Nix. Obrigado. E a gente estava conversando um pouco aqui, né? Você é formado em História. Sim, sou graduado em História, tenho pós-graduação e sou presidente da Academia de História daqui Sim. da cidade e sou gerente de Patrimônio de Cultura da Fundação de Cultura de Barra Mansa, que é uma autarquia da prefeitura que administra aqui a Fazenda da Posse. Sim. E a história sempre foi um interesse seu desde muito cedo. Da onde veio esse interesse, a paixão pela história? O interesse pela história começou quando eu comecei a pedalar. Eu era ciclista, pedalava a região toda, por volta dos 18 anos assim que eu comecei a pedalar, e aí eu visitava muita cidade, muito patrimônio, e procurava sempre, quando chegava nos lugares, conhecer a história do lugar. Sim. Comprava livros da cidade, procurava conhecer sobre o distrito, e aí daí a paixão veio a partir desses passeios de bicicleta. Entendi. Depois eu passei a aprofundar mais os estudos, né? Muitos aqui próximo à região aqui mesmo. Todos. 135 cidades. Olha. 35 mil quilômetros pedalados. 250 fazendas e 150 cachoeiras. Uau! Então tem duas paixões aí, né? O ciclismo e a história. Tudo catalogado. Tem tudo catalogado. Essa edição hoje do ID vai ser de 3 horas, pessoal. Então prepara a pipoca aí, o lanche. Mas olha só que interessante, né? Porque às vezes a gente passa muito de carro pelos lugares e o carro, por ele ser muito rápido, a gente não olha ao percebe. redor. A bicicleta, ela te proporciona esse olhar mais... Não é? Isso. Quando eu comecei a pedalar, eu encontrei muito mais cachoeira, por exemplo, pelo barulho que a gente ouvia, né, na estrada. Sim. Fomos encontrando muito mais cachoeira, outros casarões, né? Porque nem tudo está na internet, nem tudo está em livros. Verdade. Então foi muito bom ter iniciado esses passeios ciclistas. E você anotou todos esses locais? Tudo anotado. Muita coisa não tinha informação, né? Não, a maioria na época não tinha. Não tinha. Tanto é que na época, 2006, 2007, para eu mesmo guardar esse material, eu montei um blog. Na época ainda tinha o Blogspot, né? Uhum. Aí, uns amigos também tinham um blog, aí eu montei um blog e passei a colocar tudo lá. Chamava Turismo Vale do Café. Sim. E aí eu registrava ali. Aí com o tempo eu percebi pelo contador de visita que estava tendo muito acesso diariamente, aí eu passei a pedalar mais ainda, visitar mais lugares ainda. Chegou a bater mais de 1,5 milhão de acessos naquela época. Bacana. Aí eu fui trocar o domínio do blog para .com e acabei perdendo o blog. O conteúdo eu tenho. O conteúdo eu tenho. Eu tenho. Sim. Mas o blog saiu do ar. E aí esse conteúdo ele virou o quê? Porque a gente sabe que você tem materiais, tem livros publicados, vem também desse material que vem desse material, vem do material depois que eu tive acesso, né? Eu como historiador da cidade
eu tenho acesso a toda a documentação. Aqui em Barra Mansa talvez seja a cidade que mais tenha documentos sobre o município. Isso levando em consideração processos judiciais, jornais, fotografias. São mais de 20 mil fotografias que a gente tem aqui em Barra Mansa. Fotos originais, né? Jornais também, são mais de 30 mil. E como é que você exemplares de conseguiu jornal. tanta informação, tanto documento histórico assim? A maioria vem por meio de doação, né? Doações? Muitas pessoas guardavam essa documentação em casa, Famílias, né? muitas famílias, e aí com o tempo elas foram doando não só para a Academia de História, que é uma instituição que já está na cidade há 25 anos, como também para o poder público, né? Sim. Mas é um volume bem interessante e alto, né? Bem Catalogado, né? considerado. As fotografias é a minha paixão, Muito bom. é muito, perco E horas ali. qual é a data dessas fotografias? Olha, a maioria é da década de 20, 30. Temos que marcar um dia para a gente trazer um pouco Não dessa é história, dessas verdade. fotografias, né? Você Muito é legal. de Barra Mansa mesmo? Sou de Barra Mansa, E tem uma nascido e paixão criado. pela cidade aí também, Sim, né? a história fez me apaixonar mais ainda pela cidade, Sim. porque a história da cidade ela é muito rica. Se a gente assim levar em consideração a história como um todo da área econômica também, não só cultural, mas econômica, eu considero a mais rica da região, Sim. porque além de ter sido importante no ciclo do café, ela acabou emendando outros ciclos econômicos que foi importante não só para a região como para o Brasil, né? Que a maioria das cidades do Vale do Café, a partir do fim do ciclo do café, ela não teve assim uma outra importância, né, nos outros Não anos. deu continuidade em algo que se Isso fosse falando tão da parte relevante. econômica, né? Uhum. Não teve assim uma coisa tão relevante. Barra Mansa não, saiu do ciclo do café, já entrou na pecuária leiteira, foi a maior produtora de leite na década de 30, e da pecuária leiteira veio a industrialização. Sim. Então teve 3 ciclos muito importantes para a cidade e para a região, né? É um município que tem uma localização estratégica, né? A gente está aqui no eixo Rio-São Paulo, onde boa parte do avanço do país passa aqui por essa Nós temos região, a Dutra, né? Berço da Próximo. siderurgia. Sim. E no caso, Barra Mansa hoje tem quantos anos? Alguém tem esse dado aí? Tem esse Quantos dado É de aí? 1832. Bastante tempo. A gente está aqui na fazenda de Mas- 1764. Então, é interessante falarmos justamente Sim, sobre isso, né? sim. Que nós escolhemos justamente esse fundo, porque assim, uma das coisas que nos fez vir até aqui era justamente pela simbologia, por ser algo emblemático. Praticamente a nossa região iniciou aqui. Isso, a nossa região aqui. A região nossa aqui, contando Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, que era uma cidade só e tinha um nome muito interessante, que era Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova. Nossa Deus, como me guarda esse nome todo? Então, da nossa região aqui, a Fazenda da Posse é uma das mais antigas. Mais antigas. 1700. 1764. Nós estamos aqui onde nasceu Barra Mansa. Que interessante. Muitas pessoas não conhecem essa história, não é verdade, Onyx? Muita gente não conhece nem a história e também acaba não conhecendo a fazenda, né? Sim. Agora, o tamanho da fazenda, porque hoje nós estamos aqui onde era a sede, mas o tamanho... Olha, as terras da fazenda chegava a 43 quilômetros quadrados. Uau! Era muito grande e ela era do Rio Bananal até o Rio Piraí. E subia aqui esses morros todos aqui, até com a divisa com São João Marcos. Pertencente a quem? Então era muito grande. Ela pertencia? Olha, pertenceu a várias cidades. O território dela pertenceu a 3 cidades diferentes ao longo do tempo, né? Porque Barra Mansa, as terras foram separadas de São João Marcos, de Resende e de Valença, para formar Barra Mansa. O primeiro morador aqui foi o Francisco Gonçalves de Carvalho, que foi o sesmeiro, né? Foi quem recebeu a sesmaria. E fez as divisões? E foi ele que construiu a casa, que era um tamanho bem maior do que é hoje. Você havia me falado que ela vinha e fazia um L, não é isso? Era bem maior. E a arquitetura também não é das fazendas do ciclo do café. É anterior. A arquitetura é das fazendas de engenho de cana-de-açúcar.
Você vê até pelo desenho, né? Tem É uma bem diferença, diferente. tem uma diferença. As janelas, é muito, muito bacana. E aí quando a gente fala, né, que a nossa região começou desse local, realmente é algo que me chama muita atenção, Sim, A né? É partir algo dessa muito fazenda forte, né? foi construído o cemitério no entorno, a primeira capela de São Sebastião também foi aqui do lado, e as casas, né, as moradias aqui. Só que com o tempo, por causa das enchentes, porque a gente está aqui próximo de dois rios, né? O uhum, rio Barra Mansa, que está aqui próximo, e o rio Paraíba. sim, Então aqui, na época, eles entenderam que aqui não era o local ideal para o crescimento e desenvolvimento do povoado. Aí o Barão de Airuoca, em um determinado momento, ele foi proprietário daqui por herança. Ele construiu, aí ele resolveu construir uma nova capela de São Sebastião, onde está a igreja matriz hoje. hoje. E aí o povoado se deslocou para lá, né? As construções foram todas para lá. E Será que você, era por conta do relevo aqui? Ou não tem nada a Por ver? conta do relevo. O relevo, Era né? mais baixo, era Mais mais baixo. propício às enchentes. e você estudou não só a história da cidade, como pessoas, como Barão de Aiuruoca, Joaquim Leite, Leite, que dá o nome ali à principal com avenida certeza, da está tudo cidade, né? interligado, né? A história está Sim. toda interligada a essas pessoas Conta um que pouquinho pra gente fizeram aí, muito. quem é esse Joaquim Leite que a gente Sim, passa ali tanto tanto naquela fala. avenida, né? Pois é, o Joaquim Leite ele foi vereador, foi deputado, fazendeiro, foi uma pessoa que lutou muito pelo desenvolvimento da cidade, trouxe muito progresso. Foi ele que trouxe a biblioteca municipal para a cidade, o Parque Centenário, né, o Jardim das Preguiças, também foi ele o construtor, e inúmeras outras obras ele trouxe aqui para cá. Fora, hoje a gente consegue consultar também os anais dos da Câmara Legislativa, né? Então a gente tem Sim, acesso aos debates, às defesas que ele fazia em prol da cidade. que Então ele foi bacana, muito né, ter esses importante para cá. registros. Falando um pouquinho sobre a residência, a sede ainda, eu observei que tem alguns documentos, né? Esses documentos que estão pertencentes ali, é tudo Isso, relacionado à Fazenda da Posse, tudo relacionado à história da cidade. da cidade. Relacionado à história especificamente da fazenda, a gente tem os inventários. Os últimos, assim, a gente tem inventário dos dois últimos proprietários do século XIX, que eram irmãos e de descendência italiana. E quem quiser ter acesso a essa história, esses documentos, pode vir aqui? Como Pode visitar. funciona? Aqui na Fazenda, a Fazenda Posse está aberta todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 5. É só chegar com a sua pesquisa, com a sua ideia, A que sua a, com a curiosidade. sua curiosidade, que a gente consegue ajudar e contribuir nas pesquisas. A maioria que a gente atende aqui ultimamente são acadêmicos, né? Sim. Vem em busca dessas fontes, né, primárias para poder produzir seu trabalho. Fico muito feliz, né? Porque o que nós vemos aqui hoje não é sobre apenas Barra Mansa. O seu conhecimento, né, o seu estudo, o seu interesse pela região como um todo, igual nós havíamos falado aqui, a gente colocou muito Barra Mansa até pelo fato de estarmos aqui, por toda a Sim. história, né? Mas você conhece muito da região sul-fluminense, né? Tem um conhecimento sobre várias questões. E tem essa exatidão de documentação, de histórico, igual tem hoje Barra Mansa nos demais locais? Hoje nem tanto, já houve mais centros de documentação na região, mas hoje a gente tem um muito importante em Piraí, temos em Resende, Vassouras também tem um centro muito importante lá, e que contribui muito, né, para os pesquisadores poder ter acesso e aí a partir daí produzir seus trabalhos, né? Que a história ela se renova. A cada dia Sim. a gente vai encontrando mais material. Muitas das vezes a gente produz um artigo, alguma coisa, um livro, um artigo, passa um tempo, a gente se depara com material novo que Novas às vezes descobertas. contradiz até o que já foi publicado. Eita. Isso acontece bastante, principalmente que a gente vai recebendo doação nova, né? Sim. Você tinha até falado conosco antes um pouco sobre isso, né? Muitas informações são muito desencontradas e acaba que está muitas vezes no achismo, né? Não, Ou a internet- talvez a acredita internet ser verdade e não é verdade. Infelizmente as pessoas não procuram a fonte. fonte primária, que são os jornais, os documentos, para poder passar a história adiante.
vai um às vezes copiando do outro, de um texto que viu na internet, no Wikipédia, no Facebook, e vai passando aquilo ali, com o tempo acaba até se transformando em verdade aquilo. Sim. Às vezes muita coisa de conhecimento popular também, né? Também. E se torna uma verdade, né? Vai se passando aí a história. É falado uma tantas verdade. vezes que acaba se tornando uma verdade. Aqui temos muitas. Tem alguma assim que você se recorda? Uma que é a da Princesa Isabel, que a Princesa Isabel dormiu aqui no clube, no casarão do Clube Municipal, quando esteve em Barra Mansa, para inaugurar a estação ferroviária. Uhum. Mas há o relato de um repórter que veio acompanhando a comitiva, veio no trem junto com ela. Tem esse relato todo no Jornal do Rio de Janeiro, que ali consegue comprovar o horário que chegou, onde almoçou, o que fez e a hora que foi embora. Então ela chegou por volta de 11 horas e foi embora por volta de 3 horas da tarde. Foi então, só o tempo de tomar um café, um almoço e foi embora. Foi embora. E infelizmente como era não dormiu por aqui, não. a presença da família aqui, a família real? Era costume vir sempre a Barra Mansa? Pelo que a gente encontrou, só nesse momento só esse momento da inauguração da estação é que veio a princesa e o marido dela. Já o Dom Pedro não, a gente não. De passagem sim pela estação, né? Sim. Mas em algum evento, em alguma inauguração, igual ele esteve em Barra do Piraí, em outros locais, não, a gente não conseguiu, ainda não conseguimos encontrar. Quem sabe, né? Encontraremos ainda algum documento, né, dessa época. E Nixon, me conta, você tem a sua formação em História, mas eu li que você tem uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Como que isso se liga aqui à história da região? Tem? Não, totalmente, né, ligado à nossa história. A gente tem que lembrar sempre que antes da chegada desse primeiro habitante aqui oficialmente, né, havia os indígenas aqui, né? Toda a nossa região era habitada pelos indígenas. Aqui especificamente era da etnia Puris e Coroados. Tem registros? Tem. Há muitos registros, né? Há muitos registros e é um tema muito estudado pelos nossos amigos historiadores lá de Resende. Sim. São vários historiadores que têm muito material publicado sobre a população, sobre o povo indígena. É difícil encontrar materiais em relação a eles, porque na época não tinha esse hábito de registro, como quando o Império veio que começou a registrar tudo, né? Acho que não havia tanto. Há poucos, sim, mas ainda assim consegue produzir um material rico de informação. E esse seu interesse nessa especialização era levantar essas informações também? Sim, era. Principalmente também do povo escravizado. Sim. É uma pesquisa recente que eu estou procurando fazer, porque a gente não tem nada publicado em Barra Mansa a respeito disso. Não tem sobre esse assunto? Não tem. Só sobre fazendas que acabam citando o povo, né? Uhum. A ideia, minha intenção não é a partir das fazendas, é a partir do povo. É tentar encontrar o máximo de informação, que também é muito escassa. Sim. Mas encontrar o máximo de informação dessa época para poder deixar registrado, né? Porque mesmo quando a gente encontra uma fonte. Sim. Então, se por um acaso se perder esse documento, se perde essa história. É verdade. Então a gente procura produzir no livro para pelo menos ter mais, né? Sim. Ter mais documentos referente a isso. A linha férrea, ela tem grande participação em Barra Mansa, né? Tem. Eu acredito que muito do avanço se deu também por conta disso. Né? Inclusive está passando nesse momento o trem, vai fazer parte aqui fazer parte do podcast. Desse nosso contexto, dessa conversa, mas isso teve realmente uma grande contribuição, né? Não, papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Barra Mansa, o território dela todo era tomado por fazenda. Aproximadamente 330 fazendas de café aqui. Era muita coisa. E essa produção ela era escoada para os portos que ficavam em Angra e Mangaratiba, em lombo de mula. Então se perdia muitos animais no caminho, se perdia muito produto. O tempo também? O tempo era muito, levavam dias, né, para chegar lá. E aí, na década de 1860, um fato até curioso, nós tivemos o transporte de mercadoria e de pessoas pelo Rio Paraíba do Sul. Nossa. Não sei se você sabe. Não sabia. O Rio Paraíba era navegável.
Sim. A pessoa que começou esse transporte, essa navegação no rio, era um português, mas residente aqui de Barra Mansa, dono da fazenda Bananal, e ele que começou esse transporte pelo rio, a princípio levando mercadoria até Barra do Piraí. De Barra do Piraí, levava-se pela estrada que ligava até Belém, já na estação, no Rio, na Baixada Fluminense. Sim. Então, por isso que ele se levava até lá. Depois ele levou essa navegação até Resende. Então, os barcos passaram com o tempo. Saí lá de Resende, de Itatiaia, descendo o rio, passava por Barra Mansa, e toda a cidade tinha um cais, né, um porto, assim, onde Que ficavam essas interessante. mercadorias até levar para Barra do Piraí. E depois veio a chegada do trem, que veio para facilitar tudo. Então, melhorou muito o transporte, agilizou, ficou mais barato. E também para as pessoas, né? Poder viajar. Mas imagina se tivesse mantido ainda essa questão da navegação. Seria muito legal, né? Interessante, né? Fala-se, É eu uma ouvi história que eu não recente conhecia. ainda falando justamente sobre isso, né? Que deveria se usar o rio. Mais uma questão que muitas pessoas às vezes desconhecem. O fato de que já aconteceu no Já passado. aconteceu no passado. E tem data, Lembrando tem que períodos aí tem, quando na foi década de utilizado? 1860. 1860. Só em Barra Mansa haviam 18 empresas explorando a navegação. Olha, Então eram muitos barcos. Lembrando que o rio era maior do que nós temos hoje, né? Sim. Profundidade dele, largura, ele era bem maior. E mais limpo também, né? muito. E a Imagina. gente tem essa questão do trem, que igual a gente tá aqui, né? O trem passa bem pertinho, no ângulo que tá gravando o Nixon aqui, vai dar para ver a Sim. distância ali. E na verdade a gente, às vezes, hoje a gente pensa, nossa, mas o trem tão perto, mas na época era um sinal de avanço, o trem passando aqui na porta da fazenda, né? Com certeza. Era um avanço, uma modernidade muito grande chegando, e era algo que era visto com bons olhos, né? Durante muito tempo foi visto com bons olhos. Na verdade, a cidade que avançou isso, né? A Sim. cidade que deveria ter havido um planejamento, não só Barra Mansa como outras também, Sim. de ter sido levantado esse núcleo populacional mais disperso, assim, longe das linhas férreas. Sim. Porque a ferrovia está aqui desde 1871. Então, naquela época, eram pouquíssimos moradores, né? Muito antes do Poucas crescimento da casas, cidade. poucos moradores, por volta de 20 mil, talvez. Então, não incomodava tanto. Sim. Hoje, sim, é um incômodo bem grande aí para a população, principalmente por parar o trânsito, né? Sim. Para a mobilidade da cidade toda. Agora, tem alguma história que você tem acesso que se passou aqui na Fazenda da Posse ou mesmo Barra Mansa, que é pouco divulgada e que você entende que é muito interessante e relevante? Olha, na Fazenda da Posse, a história interessante que vale a pena contar sempre está ligada ao povo escravizado. Porque aqui é um lugar de memória. O princípio de tudo é um lugar de memória, porque os primeiros africanos escravizados que chegaram a Barra Mansa, chegaram para trabalhar nessa fazenda. Então aqui foi onde eles chegaram, onde trabalharam, onde ajudaram a construir não só a cidade, a fazenda e a cidade, né? E teve muitas famílias morando aqui. E um fato assim interessante que a gente descobriu recentemente é que a propriedade no final do século XIX, o último proprietário, ele deixou em inventário para os escravizados da fazenda. Olha. Que também era pouco comum isso, não é? Sim. Era pouco comum, e principalmente porque assim, a gente conseguiu encontrar também não só o inventário, como a prestação de conta do inventariante. Então ali a gente conseguiu comprovar que realmente essas pessoas receberam o que estava no inventário. Porque muitas das vezes era um desejo do proprietário, mas aí a partir do do falecimento Não falecimento acontecia, ali, né? a família entrava, né, intervinha. com recurso para poder não deixar as pessoas, os escravizados, receber esse legado. E que na maioria das vezes conseguia, né? Sim. Aqui não, aqui porque quando ele faleceu em 1879, ele era proprietário de muitas casas no centro da cidade, proprietário de outras chácaras,
E todos esses imóveis, todos esse território, o dinheiro também ele deixou para os escravos dele, que eram 45 pessoas Que bacana. escravizadas. Então é um fato assim relevante E tem algum contexto o que eles fizeram após a partida do proprietário? O que eles fizeram com o espaço, não, com a aí a gente já fazenda? Não tem. não temos não tem fonte para registro. isso. A gente só tem a certeza que Que foi, receberam. que teve. Que tem Receberam. documentado, né? Até mesmo algumas pessoas que ele deixou pensão, porque como ele tinha apólices, né, da dívida do tesouro, ela gerava rendimento. Sim. Então esse rendimento ele deixou para algumas pessoas. E na verdade é interessante a data que você falou, 1879. Isso. Então isso é antes mesmo da abolição da escravatura, numa época em que a escravidão ela ainda era muito latente no Brasil. E essa atitude é algo que foi muito fora do padrão da Sim, época, né? sim, fora do padrão a gente registra, mas a gente nunca pode enaltecer, né? Sim, Não, claro, sim. de forma alguma. Não porque deveria de ter forma- ocorrido. Porque Isso é não, fato. sim, mas de forma alguma foi uma boa ação dele. Sim. Isso de forma alguma também não apaga O que tudo, aconteceu, né? tudo o que aconteceu. A Sim. gente tem muitas histórias dessa época aí em Barra Mansa, né, na região, mas que envolve o tribunal de júri. Então, recentemente eu tive acesso a muitas ações ali, né? O julgamento, eu tive acesso a muitos julgamentos e o tribunal de júri de Barra Mansa era bem ruim, assim, porque os castigos, né, eram muito Severos? severos. A pena que eles aplicavam para as pessoas escravizadas aqui, na maioria das vezes que eu vi, eram mais de 150, né, chibatadas e outros castigos. Mas o que eu digo é até mesmo no sentido de, numa época em que ainda não se tinha nenhum tipo de abertura a pessoas escravizadas, eles poderem ter tido acesso A a liberdade, essa a herança, né? liberdade, ela não aconteceu só com a abolição. Ela teve alguns outros mecanismos. Sim, Até mesmo por boa vontade, digamos assim, do proprietário, que a gente viu muito relato que na época que era um aniversário dele, uma festa de final de ano, alguma coisa assim, ele libertava alguns escravos. Também havia o fundo de emancipação, que era um recurso que vinha também para as cidades poder classificar alguns escravos e também pagar pela alforria deles. sim. E outros meios também que havia, né? Muito interessante, né? Então, ao longo, você tem em torno de 20 anos de pesquisa aqui sobre a história da 20 anos de da pesquisa. região. Uma riqueza muito grande Pois é, de material reunido aí. eu comecei, como eu havia falado, tentando estudar um pouco de cada cidade. Sim, Através de livro, através de visitas aos locais mesmo. Mas depois eu comecei, que eu me dediquei mais à história de Barra Mansa, é que eu vi que havia muita coisa ainda a ser falado. muitas lacunas. E aí eu falei, não, eu preciso me dedicar mais à história da cidade e foi isso que eu fiz e tem mais de 20 anos que eu faço isso, que eu adoro fazer, que eu passo procuro passar para as crianças. A gente tem um projeto chamado Descobrindo Barra Mansa, que a gente visita as escolas também vêm até a fazenda e a gente conta todo o trajeto aí da história da cidade para essas crianças, procurando sempre incentivar, né? Que saiam outros pesquisadores dessas crianças e que eles também passam a ter esse sentimento de pertencimento à cidade, que passam a preservar o pouco que sobrou. Nós temos poucos, né, patrimônios na cidade. Você vê de uma imensidão de 330 fazendas, hoje talvez tenhamos 15, 20. Então, Perdeu-se muita coisa, se né? perdeu muita coisa. A Fazenda da Posse mesmo, ela, após o fim do século XIX, quem foi proprietário da fazenda foi o Baldomero Barbará, o construtor aqui da Barbará, que hoje é a Sangoban. Ele já havia comprado as terras daqui, não para usufruir da fazenda em si, mas pelo território dela. Tanto é que ele
quando ele resolve trazer a Barbará para cá, montar a Barbará aqui, ele montou aqui nas terras da Fazenda da Posse. E aí permaneceu com eles durante muito tempo até eles doarem esse imóvel, essa área para a prefeitura. Quando doou para a prefeitura, aí ela passou por um longo período de abandono. Ficou muito tempo abandonado, mais de 30 anos. Caiu boa parte da casa, teve em princípio de incêndio, e até retornar na década de 90, né, com o apoio do SESI, a prefeitura, e hoje não, hoje já foi reformada outras vezes e hoje está tendo um cuidado muito, Que bacana. muito É muito legal. importante essa manutenção da história, e você falou com o trabalho com as crianças. Sim. Foi até a pergunta inicial que nós começamos, né? O fato de muitas pessoas não saberem a história real que aconteceu aqui. Hoje nós temos uma região, se pegarmos Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, de talvez mais de 500 mil pessoas. E dessas 500 mil pessoas, Pois é, você imagina se não tivessem separado as três o cidades, né? tamanho que seria, Olha só. O né? poder econômico, Muito o poder grande. com o governo que teria pelo número de habitantes, né? Habitantes, Seriam Verdade. mais de 500 mil mais de 500 mil pessoas, pessoas. teria uma força política muito, Muito muito grande. Verdade. Então Barra Mansa conseguiu, por meio também do Barão de Airoca, que foi importantíssimo aqui, porque ele é considerado o fundador da cidade. Sim. Ele é considerado porque, além dele ter ajudado com a influência dele a emancipação da cidade, ele também doou o território, né? O principal território aqui do centro da cidade foi todo ele que doou, quando a esposa dele herdou a Fazenda da Posse. Ele morava aqui em Barra Mansa, ele veio de Minas, Sim. passou por aqui de barco, gostou da cidade. Em 1813 que isso aconteceu, aí ele resolveu ficar em Barra Mansa, construir uma fazenda do outro lado do rio, que é a Fazenda Ano Bom, que hoje ela não existe mais, mas todo aquele território do lado esquerdo do rio era a Fazenda Ano Bom, até mais ou menos o bairro Belmonte, lá em Volta Redonda. Sim. E ao longo do tempo, a esposa dele recebeu a Fazenda da Posse como herança. Então ele ficou proprietário de um lado e do outro do rio. Toda. Toda dele. E aí ele doou essas terras para que pudessem vir as pessoas aqui. E também ajudou na emancipação de Resende. Quando Barra Mansa emancipou de Resende, ela permaneceu com Volta Redonda, né? Volta Sim. Redonda era um distrito de Barra Mansa. Não só Volta Redonda, que emancipou dia 17 de julho de 54, mas também permaneceu com São Joaquim, Falcão e Coatis, que foi emancipado em 1991. Bem recente, né? Sem sair desse recente. contexto de Barra Mansa e tudo que nós estamos falando, qual o nome que você tenha visto nos registros de maior importância desse período aqui na nossa região, na região sul-fluminense? Na região sul-fluminense não é nem um nome só, mas é a família Teixeira Leite, né? Eles ajudaram no desenvolvimento de várias cidades. Então, o Barão foi o pioneiro nisso, né? Foi a primeira família mineira a chegar em Barra Mansa, foi do Barão de Airoca. Joaquim Leite é sobrinho dele. Então há outros sobrinhos, primos, irmãos que se espalharam por todo o Vale do Café. Vassouras, principalmente, Barra do Piraí. Então a família Leite foi o principal nome que nós temos. Se tivesse Pioneira aqui na região. Há alguma ligação, Vassouras com Barra Mansa, com relação a esse tempo lá atrás? Do cultivo do Não, só o café, período, da família que Teixeira foi todo Leite? um contexto, em todas as cidades praticavam. Na região como um todo, né? O café dominava toda a região. A maior produção de café, eu acredito, naquela época era realmente dessa região da que nós região. estamos aqui, né? Era quase 80% do café do Brasil saía daqui. Muita coisa. Era muita coisa. Barra Mansa estava sempre entre as primeiras ali Na produção, na né? produção mesmo, porque tinham muitas fazendas, né? Quando eram as três cidades juntas, eram mais de 600. É muita coisa. Muita coisa. A produção era muito alta. A que mais produzia aqui em Barra Mansa, que está no nosso território hoje, é a Fazenda Santana do Turvo. Quando era total aqui, a Fazenda Três Poços, que hoje está no território de Volta Redonda. Sim. Lá foi do Lucas Monteiro de Barros, né? E a da Cecília, a esposa dele. Foi a fazenda com maior produção de café aqui de Barra Mansa. Volta Por isso Redonda. leva o nome da vila? Porque as terras da Vila Santa Cecília em homenagem a Cecília Monteiro de Barros. E também da Fazenda Santa Cecília, né?
que era propriedade deles também. Então todo o centro de Volta Redonda pertencia à Fazenda Três Poços. E as outras fazendas também. E isso é muito interessante, porque é o que você falou, né? Perdeu-se muito desse patrimônio aqui mesmo, quase se perdeu, foi restaurado. E eu acho que o patrimônio ele é muito importante na história que você vai contar, porque é diferente eu contar uma história que é só uma história e eu contar uma história que eu tô vendo Essa aqui, ideia né? essa ideia de preservação de patrimônio, ela é muito recente. E também muitas pessoas falam, olha lá, tal lugar tem uma fazenda caindo, a prefeitura não pode fazer isso, não pode fazer. Não, não pode, é um imóvel particular, Sim. não tem como. Então, não tem meios de impedir que a família possa vender o imóvel ou resolva demolir o imóvel, não tem meios para isso, infelizmente. Sim. Então vai dar consciência de cada um, né? Uhum. Tentar preservar a história não só da própria família, como do local. Do local, né? Pretende trazer de novo, Nixon, essas informações que você falou conosco que perdeu ali o acesso ao site. Não pretende colocar isso novamente? Tantas informações, tanta riqueza Hoje, de detalhes. foi outra época, né? Hoje tem Instagram, tem Facebook, Mas com tem informações assim, acredito, com tanta detalhes, né? Igual você possui. Não, eu não penso, não. Não pensa mais em É trazer. muito interessante Não penso. porque nós somos daqui da região. Eu sou de Volta Redonda. Conheço muito Michael pouco. é de Vassouras e você está contando muitas coisas hoje que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi Mas falar na quem sabe- escola, nunca ouvi falar em nenhum outro tipo de contexto. E eu acho que esse trabalho, igual você falou que vocês têm um trabalho pedagógico aqui com as crianças, é muito interessante porque há um legado a ser deixado, né? O Nixon está fazendo um trabalho muito legal hoje, mas e depois? Sempre ajudar. Precisa alguém assumir esse bastão, Então, esse né? trabalho acabou, né, gerando um livro didático que foi distribuído nas escolas, que foi de extrema importância. A gente ficou muito feliz com isso, porque ajudou não só as crianças, né, os alunos, como também os professores que não tinham fonte de pesquisa. Sim, qual Então, o nome do livro? O livro é Barra Mansa, é Cidade da Gente. Que bacana. É muito legal, foi distribuído nas escolas. Você é o autor do Um livro? dos autores, Um né? dos. Um dos. Tem outros amigos autores do livro. Ah, isso é muito bacana. A ideia é interessante de uma editora até que não de fora, né, da cidade, e ela faz esse trabalho em inúmeras outras cidades do Brasil. Então é um trabalho muito interessante que a gente pretende, quem sabe, retornar aí. Que bacana. E ao longo desses 20 anos de pesquisas aí, tem algo assim que você achou muito curioso, muito surpreendente sobre a história aqui da região? Algo que você falou assim, caramba, olha só. Não me recordo. Na maioria das vezes são coisas até que a gente procura nem contar, né? Agora, Principalmente deixando registrado. Sim. Fora, com certeza, tem números, mas para registro, assim. É porque a gente já estava fazendo essas pesquisas, acaba nada assim surpreendendo tanto, né? Sim. O que surpreende, na verdade, não é nem o que encontra de verdade, é o que encontra de mentira, de errado das pessoas contarem. Quando a gente visita uma fazenda, a quantidade de coisas que as pessoas inventaram, né? Criaram para tentar atrair o turista ali para a propriedade. Eu acho que teve uma época que tinha muito essa questão de contação de história. Não tinha televisão, não. tinha celular. Vai passando que de um pro fazia? outro. Vamos contar a E história. aí aumenta, né? Se A história começa de um jeito, depois vai para lá, já chega no final. Mas essa é uma dica que eu sempre dou nas fazendas que eu visito. Procura contar a história quando se tem, né, um documento. Sim. Procura contar a história real do lugar, do que realmente aconteceu. Você não fica com essas histórias. Inventando, né? Inventando que teve aqui, o Barão teve aqui, o Barão fez isso, né? O Dom Pedro. Eu, como historiador, não sou. Até a gente aceita, mas eu não sou muito adepto a. Eu sei. Agora, teve algum local inusitado que foi encontrado algum documento que você se recorda? Porque você falou de documentos achados em famílias. Olha, a gente aqui. Mas eu acredito que tenha documento aí que tenha sido encontrado em algum local, né? Algum casarão, algum local que realmente. Não, então, muita parte desses documentos foi encontrado em fazendas antigas, principalmente os inventários. Foi encontrado nas fazendas. Aqui também nós encontramos, na época da reconstrução, da reforma em 99, alguns utensílios, né? Encontramos cadeados, encontramos chaves, encontramos
cerâmica, vidro, então, mas não houve assim um processo adequado de busca de artefatos. Tratamento desse. Não, de busca desses objetos Sim. arqueológicos. Eu acredito que se fizer, vai encontrar muita Vai coisa. encontrar mais, né? Vai. Que Por- bacana. E na verdade a gente tem então uma história rural muito forte aqui na região, né? Vem a industrialização, mas tem aí o período, né, do café e da pecuária do leite também. Hoje a gente até tem aqui ainda cooperativas leiteiras, né? Também está muito ligado à história da Muito. cidade. Então, quando teve aquele ciclo do café, a maioria das famílias proprietárias das fazendas, elas estavam endividadas. Poucas pessoas sabem, mas assim, eles não viviam assim, um luxo sempre com dinheiro, porque o café demorava muito tempo para produzir. E a maioria das famílias, enquanto esse café estava ainda, né, sendo produzido, eles pegavam empréstimos em bancos. Por isso muitas fazendas até têm o nome de fazenda do banco. Muito provável estar relacionado a isso. E aí, com o fim desse ciclo, praticamente os fazendeiros abandonaram as propriedades. Não tinham mais como cuidar da propriedade, não tinha mais mão de obra e não tinham como sustentar. E essas fazendas foram adquiridas por quem? Pelas famílias mineiras aqui da nossa, próximos aqui de nós, né? De Liberdade, Passa 20, Airuoca. Essas famílias vieram para cá, adquiriram essas propriedades e começou a produção de leite, né? A Sim. criar o gado e a produzir leite. Essa grande produção de leite atraiu para cá a Nestlé. A Nestlé, para vocês terem uma ideia, a primeira filial dela no Brasil foi em Barra Mansa. Tinha a sede em São Paulo, a Sim. primeira filial dela foi em Barra Mansa Que Barra Mansa. pela produção Próximo da matéria-prima ali, pela né? produção de leite, que aqui era muito farta. Eu imaginava que a questão de termos aqui muitos mineiros em Volta Redonda, por exemplo, tinha ligação com a CSN, com a siderúrgica. Mas se falarmos isso, a gente está Não, falando de não. 1940. Então quer dizer que já havia aqui nessas terras. Já. E qual o motivo? Qual a ligação? Hoje em Barra Mansa nós somos 70% descendente de mineiro. Mineiro. Bem Nós mais até. estávamos falando sobre isso hoje, né? Sobre a quantidade de pessoas descendentes de mineiro aqui Eu na gosto muito de pão de região, queijo, né? será que é por isso? Essa, Alguma coisa essa de mineiro? primeira leva de mineiros veio Pão de lá com o queijo, Barão de queijo. Iroca. Depois vieram outros mineiros eram já com a mineiros pecuária. também, né? Mas tem alguma questão veio assim, com a pecuária leiteira. algo que tem essa ligação? Mais de específico. por que Não, eles pela terem proximidade vindo pra e cá? vieram trabalhar, né? Era um Entendi. lugar ainda muito inicial, né? Para ser explorado e viu-se uma oportunidade. Barra né? Mansa- Quase que Minas se torna um Rio também, né? Imagina a expansão. Não é? Pensa. Barra Mansa sempre teve um comércio muito desenvolvido, desde o século XIX. Então, muitas pessoas vinham para cá fazer compra, trazer material para ser vendido aqui. Então, foi atraindo essas famílias, né? Depois, com certeza, também pela industrialização, né? Sim. Já na década de 30, Isso. a Nestlé, que é do início de 30, a Barbará, a siderúrgica Barra Mansa e Saudade. Depois teve esse boom assim, né, da industrialização, com certeza atraiu. Agora o impacto, quando ocorre, inclusive nós estamos gravando hoje esse episódio, justamente no aniversário de Volta Redonda. Quando acontece essa emancipação, é muito tranquilo para Barra Mansa esse Por momento? incrível que pareça, foi tranquilo. É. Hoje até muitas pessoas se questionam, né, por que não, que os políticos, né, ou a população até não brigou por isso, né? Não brigou para não se emancipar, não brigou pelo território da cidade. Mas a gente não tem como julgar a época. História a gente tem que analisar no período que ela aconteceu, senão verdade. fica fácil da gente criticar ou elogiar, tanto faz, mas tem que entender, aquela época, Barra Mansa já tinha muitas indústrias, né? Sim. E não tinha como prever. Lembrando que a CSN foi construída em Barra Mansa. Né? A CSN foi construída em Barra Mansa. A CSN começou em 41, foi inaugurada em 46, no território de Barra Mansa. Só foi emancipar em 54. Então, assim, Barra Mas Mansa vamos falar, tinha... abrir mão de algo que sabia que era grandioso. Sim. Não tinha como Não prever. tinha prever? Não, Será não, naquele não. período?
Assim, tinham outras, né? A gente tinha Barbará, tinha um moinho Barra Mansa, tinha a siderúrgica de Barra Mansa, então de Saudade, né? Então eu não acredito que eles Teve esse pensamento. teve esse pensamento do quão seria importante essa SM, do que ela se tornaria, não Sim. é opinião, né? Mas Aham, sim. Eu Até não porque acredito. siderurgia no Brasil nesse período foi a primeira, não havia relato, né? Então não tinha contexto histórico para saber o que se daria, O quanto de né? produção, quanto Financeiramente, economicamente, não. né? Isso se daria, é Olha, verdade. Volta Nesse âmbito aí, Redonda, o povo de Volta Redonda já tentou, havia tentativas de emancipar de Barra Mansa desde o fim do século XIX. Só que há registro disso. Só que Barra Mansa sempre teve políticos fortes naquela época, né? No século XIX, Barra Mansa chegou a ter 19 deputados. Então, a força política da cidade era muito grande. Joaquim Leite era muito forte, sabe, na Câmara dos Deputados. Então, ficava adiantando esse processo, sabe? Segurava esse processo. Mas até finalmente acontecer, né? Na partir do final da década de 40 se tornou forte, com o centro cívico, né? Com apoio do Sávio Gama, e aí culminou. E foi assim, foi muito bom para a cidade, trouxe agora, muito 19 desenvolvimento, representantes, É muita coisa. muita coisa. isso demonstra a questão realmente da Da relevância relevância. do município. É O verdade. Joaquim Leite foi deputado durante 14 mandatos seguidos. O É muita coisa. aquele período era Lembrando que 4, eram dois. 2, Eram Dois dois. anos. nós estamos de 28 anos. Eram 2 anos. 28 anos. É Como Um se muito... fosse número- hoje 4, 4 não, né? 6 É. mandatos. E Volta Redonda tinha todas as condições, né, para se emancipar. Então foi mais que legítimo, né? Assim como Coatis também acabou emancipando depois e levando mais uma parte do território da cidade. Porque, na Mas verdade, nós não teríamos também condição de cuidar de um território comportar, tão né? grande desse. É muito difícil do poder público conseguir cuidar de uma área tão grande. É verdade. É. E a gente estava falando aqui, né, que apesar disso, Barra Mansa ela ainda tem um território muito extenso. A gente entra aqui para o lado ali, até mesmo da São Fazenda do- Santana do é. Turvo, ali para o lado de Amparo, Muito grande. Rialto, tem muitos lugarejos ainda, muitos locais, Tem né? muitos locais a serem explorados ainda, né? Sim, Ter construções, quem sabe indústrias, né? Tem um território muito grande para ser explorado ainda. Mas Barra Mansa acho que só é 2 vezes maior que Volta Redonda hoje, né, em território. A população ainda é hoje. menor, né? Sim, Bem menor. certo. E no caso, Nixon, é muito interessante a gente ouvir isso tudo. Você falou um nome gigante aí que eu já até esqueci. Também não lembro não. Qual era o nome da cidade? Eu só Quando lembrei foi que talvez isso nós virou sejamos Barra Mansa? Por que Barra mineiros. Mansa? Me conta. Então, assim, oficialmente a nossa começou a ser explorado aqui a região de Resende a partir de 1744. E aí veio se explorando de lá para cá, né? Distribuindo sesmarias, vieram vindo fazendeiros e famílias de lá para cá. O nome, a, como é que se diz? A escolha, né, do nome é sempre ligada a algum santo, né? Porque todos eles eram muito católicos. Você vê que era Nossa Senhora da Conceição, Barra Mansa era São Sebastião, Volta Redonda era Santo Antônio. Uhum. Então tinha essa ligação com o santo e também pelo rio. Então era São Sebastião da Barra Mansa. Barra Mansa o rio aqui do lado já trazia esse nome de Barra Mansa. Por causa da característica do rio. Por causa ali da mesmo. característica, a barra ali ligando, né, chegando ali ao rio Sim. Paraíba e por ele, né, desaguar aqui tranquilo. mansamente. E a gente vê a importância do rio aqui na região também, né? Rio Paraíba, né? Tem muita ligação com o nome das cidades, Barra Mansa, Volta Redonda. Eu não sei se Paraíba do Sul também tem a perguntamos ver isso. Não, bem provável. com o nome, né? Não, bem com o provável. rio, né? E a gente hoje descobriu aqui que o rio, ele não só é um rio passando aqui, mas teve um desenvolvimento econômico Navegação. ligado ao rio também. Muitas histórias interessantes, né, Muitas, Mike? tá vendo? Agora uma questão importante é que a história, ela precisa ser mantida. E para preservar tudo isso, eu acredito que é informação. E o que menos nós vemos hoje, por isso que eu fiz a pergunta, se você Sim. tinha interesse de trazer novamente,
essa Mas eu tenho informação interesse em pública? ajudar. Ajudar? Se Então a gente vai você, voltar 5 vezes se, aqui, né, não, por se mês. você pensar em algo, até para o Instagram de vocês ou para Vamos contar muito, porque outro projeto, estamos à disposição. eu acredito, Nixon, que às vezes o que falta é a informação para as pessoas se interessarem. Sim. Você disse que tem um trabalho com as crianças. E assim, o que você diria hoje para parte, né, que vai estar nos assistindo, de Barra Mansa, principalmente, da importância de se manter essa história, até para que ela seja contada daqui a 50, Não, a 100 anos. sempre será importante conhecer a nossa história, principalmente para a gente valorizar o local onde a gente nasceu, onde a gente vive. Porque só com essa valorização que a gente vai conseguir ajudar a cuidar das coisas, a cuidar da cidade, a cuidar da história, a cuidar das pessoas. Só assim. Tem que conhecer a cidade, conhecer sua história para valorizar. A Conhecer partir o nosso daí, passado, né? Conhecer de onde nós viemos, tem tanta até coisa. das partes também que assim, ruins da nossa história, mas também está tudo ligado, né? Sim. Nós não temos só história boa, né? Todo o Não- caminho, né, que se passou, É. né, e isso é muito importante. E vamos finalizar aí. Mas ficaríamos mais tempo, Nixon. Com certeza. E vamos voltar mais vezes Inclusive, aqui. vamos querer dar uma olhada nesse acervo aí também, Verdade, né, verdade. Maicon? Vamos lá Verdade. conhecer lá um pouco. Registros, porque Verdade. isso tudo é muito interessante, né? Eu até vi um perfil aqui de Barra Mansa, não me recordo qual foi, que ele trazia uns vídeos históricos sobre carros ali no centro, tem a Praça Brasil, não, a Praça da Matriz, uns registros bem antigos, acho que da década de 20, de 30. Ah, sim, é. E é muito interessante a gente ver esse material, a gente olha ali, a gente fala assim, nossa, aqui era assim, isso aqui era diferente, isso é muito interessante, né? É, através das fotos a gente tem essa lembrança toda. Hoje mesmo estava vendo como era. Interessante era até utilizar essas fotos, quem sabe montar uma maquete, né, de como era. Verdade, verdade. Seria Esse antes interessante. e depois é tão legal, né? É muito legal. Ou muito com a interessante. tecnologia até colocar em movimento Hoje e dá para fazer isso. fazer vídeos com essas imagens, né? Verdade, você consegue verdade. trazer É. vida, né? É, Para aquela foto, para aquela seria imagem muito ali. interessante isso. Muito bom, muito bom. Nix, obrigado mesmo, tá? Por nos Obrigado a receber vocês. aqui tão bem, tanta história. Eu estava ansioso, tinha falado com a Laís sobre isso, né? Porque para mim é muito importante estarmos em um local contando a história de uma cidade que tem uma importância gigante, não só na região sul-fluminense, no interior do Rio, mas para o Brasil, né? Sim, tem muitos aspectos, né, que traz importância para a cidade, na área cultural, que a gente acabou não entrando, Verdade. no esporte, o esporte da cidade também foi muito rico, né, mas a gente Não vai faltar oportunidade. não vai faltar oportunidade, quem sabe de outros temas específicos. Na Isso é verdade, muito bom. desde que a gente começou esse projeto, a gente levantou esse lugar, Verdade. porque é um lugar que é a origem de toda a região, tá aqui. A gente foi em muitos lugares que se contam histórias da data de 1800 e alguma coisa. A gente está aqui num lugar que data de 1764. Então, assim, Isso. é algo muito primitivo e a gente poder voltar lá nessa raiz e entender Muito onde... simbólico estar no lugar assim. É. Não é? É Eu falei verdade. recentemente lá em Vassouras, que eu não vi, né? Pode ser que tenha ocorrido em algum momento, né? Mas eu acho que seria tão legal se tivesse, talvez tenha ocorrido também aqui, uma peça teatral, algo que fizesse Já ligação ocorreu. com esse tempo. Porque Verdade. eu acho que as pessoas conseguiriam Voltar no tempo. fazer um mergulho, porque as pessoas caracterizadas, Sim, né? a gente contando essa história, fazendo Sim. um mergulho, mostrando os documentos, isso traz às vezes mais vida. Não que não traga através Sim, sim. dos livros, não é isso, mas é que faz a pessoa embarcar, né? mas já houve algumas encenações de um grupo teatral da cidade chamado Sala Preta, que eles encenam uma peça chamada Nasce uma Cidade. Foi uma coisa emocionante que eles Tem fizeram. muito tempo que não acontece essa obra-prima? Tem bastante É. tempo. Mas é uma obra-prima. Que bacana. Mas eu acho que eles têm registro. Eles têm Vamos depois gravado isso. trazer Fica aí alguma o convite informação, para o pessoal do grupo, né? Vamos resgatar É esse verdade. projeto aí, vamos É. divulgar, conversar vamos sobre, né? divulgar a nossa cidade, a nossa riqueza, a nossa história. Eu acho que falta muito conhecimento aqui da região sobre Falta a riqueza divulgar. desse lugar, né? A divulgação, a gente acaba pecando na divulgação. É verdade, você
tem feito esse trabalho aí, Muito esse bem feito. esforço aí, Um né? pouquinho Verdade. dele. Vocês também agora começaram, né? Tem pouco Sim, tempo, né? tem pouco Tem, na tempo. verdade, 17, 18 dias que nós conversamos. É. Olha que bom. Estamos juntando um material aí. Que bom. Vai nascer muitas ideias ainda. Que bacana, Sim. que Né? bacana. Nix, obrigado, tá? Obrigado a vocês. Por nos receber. Foi um Foi um prazer, uma prazer. satisfação. E esse Obrigado. é o nosso ID de hoje, contando muito da nossa origem, da nossa história, das nossas cidades, da nossa região. E você precisa ficar sempre ligado aí no nosso canal, nas nossas redes sociais. Curte, compartilha e fica ligado, porque tem muito mais história vindo aí. Até o próximo.